A paz e a graça do nosso querido Jesus Cristo seja na vida de todos. O nosso estudo está no livro de Apocalipse, ainda no capítulo 3, agora na sexta igreja, a igreja de Filadélfia, a partir do verso 7. E a mensagem para essa igreja, inclusive, é uma igreja que a gente sempre vê esse nome, né? Pessoas dão o nome de sua igreja de Filadélfia. Aí nós vamos descobrir por quê, né? Aqui, por exemplo, na cidade, nós temos a igreja Filadélfia. Então, ninguém daria o nome de igreja Filadélfia se essa igreja não estivesse sendo bem vista aos olhos do Senhor. Aí nós vamos conhecer essa igreja e entender por que, né, nós temos tantas igrejas hoje com o nome de Filadélfia. A sexta igreja, e o anjo da igreja de Filadélfia escreve o seguinte: a mensagem, a carta a essa igreja é o seguinte: lembrando que essa igreja, ela inicia-se por volta do ano de 1700 até por volta do ano de 1900. Nós encontramos muitas das características dessa igreja ainda hoje, nos tempos que nós vivemos, e nós também vamos entender por quê, né? Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Aqui Jesus se apresenta, e a forma como ele se apresenta não deixa dúvida nenhuma. Ele diz: eu sou santo, ponto. Não é contaminado, é vestes límpidas, 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 límpidas. Jesus é santo, e ele quer que todos os seus filhos sejam santos, porque Deus disse assim: sede santos, porque eu sou santo. Não tem as vestes contaminadas. Como nós vimos a igreja de Sardes, havia alguns que mesmo em meio a tanta podridão, em meio à morte espiritual, isso significa que o pecado estava reinando, mesmo assim, eles não se contaminaram. E Jesus está dizendo: eu sou santo. E ele está dizendo: eu sou verdadeiro. Verdadeiro, ponto. Em Jesus não há mentira, em Jesus não há escuridão, ele é a verdade. Fora de Jesus Cristo não há vida eterna. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Fora de Jesus Cristo há inferno e uma condenação, sendo assim uma condenação eterna. Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Não existe outro, não existe outra pessoa, não existe outro intercessor. Ele é a verdade, ele é verdadeiro. E ele diz assim: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. E ele diz: eu tenho a chave que pertencia ao rei Davi. Jesus veio da linhagem, da descendência de Davi. O próprio Deus disse a Davi que ele não ficaria sem trono, a descendência de Davi não ficaria sem trono, que o cetro não sairia, né, da família, da linhagem de Davi. E como foi profetizado, Jesus nasceu da linhagem de Davi. Então esse poder, essa chave agora nas mãos de Jesus, nas mãos daquele que venceu a morte,
venceu o pecado. E aí ele diz, olha, eu tenho a chave, né, que pertencia a Davi. Com essa chave, o que eu abro, ninguém fecha. E o que eu fecho, ninguém abre. As palavras de Jesus, elas são assim, não existe vírgula, sabe? Ele fala e ponto final. Eu tenho a chave de Davi, ponto final. Com essa chave, eu abro. Ah, mas ninguém fecha. E com a chave, eu fecho. E ninguém pode abrir. Ele é soberano. Ele é altíssimo. Tem todo o poder. E nessa época da igreja de Filadélfia, por volta do ano 1700 a 1900, a igreja começou a pregar. A igreja começou a evangelizar, portas que Jesus foi abrindo. Aquilo que Martinho Lutero, Calvino e tantos outros descobriram, né, que o justo viverá pela fé, ele agora começa a trazer vida. A reforma protestante, que aconteceu por volta do ano de 1517 para ser mais exato, mas que uma igreja de Sardes dominou nessa época, até o ano de 1700, a maioria morto, só alguns calvinos ali e luteros com as vestes brancas. E agora Jesus está dizendo, acabou. Eu tenho a chave. Eu vou abrir para o evangelho ser pregado. E a partir de 1700, o evangelho começou a ser pregado. E maldições, hipocrisias, Jesus tinha a chave para fechar. Toda a autoridade, tudo no controle absoluto de Deus. E ele diz assim, eu sei o que vocês estão fazendo. Não disse? Jesus diz à igreja, a sua igreja hoje, tenho olhos de fogo. Quem pode esconder alguma coisa de mim, diz o Senhor? Eu sei o que vocês estão fazendo. Não somente obras, sabe? Mas obras com intenção de coração. Sabe por quê? A palavra de Deus diz, e nós vamos ver isso em Apocalipse, que as obras vão passar pelo fogo no tribunal de Cristo para receber galardões, para ser aprovado, sabe por quê? Intenção do coração. Se o que nós fazemos, se o que nós levamos a respeito do reino de Deus, a intenção é pura, ela vai ser aprovada. Se a intenção é aparecer, se a intenção é ter dinheiro com isso, se a intenção são tantas outras intenções, né? Vai ser reprovado. Não valeu de nada. Intenção do coração. Eu sei o que vocês estão fazendo, mas agora está dizendo a Filadélfia, né? Sei que vocês têm pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Gente, quem em sã consciência, seja o apóstolo Paulo que disse, quando eu estou fraca é que eu estou forte, pode dizer assim, eu sou forte.
Nós estamos dizendo espiritualmente, não estou falando de músculos, nem de... Falando de espiritualmente falando. Quem tem a ousadia de dizer, eu sou forte? Se tiver essa ousadia, é muito apto a cair. Porque eu sou fraca. Eu sou dependente do Senhor todos os dias. E aí ele diz, eu sei que vocês têm pouca força. Mas aí que fica bonito o elogio, sabe? Porque Jesus diz para ele assim, apesar da sua pouca força, vocês têm sido fiéis a mim. Aí que fica bonito, né? Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Por isso nós acreditamos que estamos ainda vivendo nessa igreja, esse tempo profético da igreja de Filadélfia. Essa porta que foi aberta para evangelizar, para pregar. E precisamos aproveitar esse tempo, precisamos aproveitar esse período, né? Dessa porta aberta para o evangelho ser pregado. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com eles, com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Então, esse é o início da mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia. Quando ele vai dizer, eu sei o que vocês estão fazendo, não existe nenhuma condenação. Ele faz questão de dizer, eu sei que vocês são fracos. E quem pode dizer que é forte? Somos fortes em Jesus Cristo, nos dependemos completamente dele. E aí ele diz, mesmo sendo fracos, vocês têm sido fiéis a mim. Eis que eu coloco diante de vocês uma porta aberta. Uma porta para o reino de Deus crescer. Uma porta para evangelização. Uma porta para o poder de Deus ser manifesto aqui na terra. Para a eternidade. É isso que Jesus está dizendo a essa igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja que nós estamos ainda vivendo ela, porque somos fracos, mas estamos fiéis ao Senhor. Continuamos nessa fidelidade ao Senhor, e assim é para ser. Se Jesus abriu essa porta, é para a gente aproveitar. Porque foi ele que abriu. Amém? Fica essa palavra para a nossa meditação.